Neste vídeo serão abordados os seguintes temas: circuitos elétricos, vamos ver o que são e quais os materiais mínimos que devem ter para serem considerados como tal, circuitos abertos e fechados, intensidade de corrente e diferença de potencial e, por fim, vamos ver como se faz a medição da intensidade de corrente e da diferença de potencial recorrendo a equipamentos específicos. Este vídeo será baseado numa aplicação interativa retirada do site FET, cuja utilização recomendo. Para usá-la, basta ter instalado o Java. Vamos ver o que é necessário para construir um circuito elétrico. Na verdade é bem simples. Precisamos de fio condutor, de uma fonte de energia e de um receptor, que neste caso é uma lâmpada. Depois basta ligá-los a todos e temos o nosso circuito. Cá está, simples, não é? Um equipamento bastante usual num circuito é um interruptor. O mesmo é utilizado para controlar a corrente elétrica. Vamos por isso montar um interruptor neste circuito para verificar isso mesmo. Repare-se que com o interruptor desligado há uma interrupção na passagem de corrente elétrica e no meu circuito não existe um fluxo de cargas elétricas. Diz-se que o circuito está aberto. Ligando o interruptor, volto a ter circulação de corrente elétrica no meu circuito e agora digo que o meu circuito está fechado. Posso assim verificar que apenas existe passagem de corrente elétrica num circuito fechado. A eletricidade não é mais do que o movimento orientado de cargas elétricas, na circunstância representadas por estas esferas azuis. A intensidade de corrente é uma grandeza de grande importância no estudo dos circuitos elétricos. A intensidade de corrente mede a quantidade de cargas que atravessam uma secção do circuito por unidade de tempo. Podemos ter uma ideia intuitiva dessa grandeza observando a quantidade e a rapidez com que estas esferas azuis atravessam o circuito. No entanto, para termos uma ideia exata do valor da intensidade de corrente na sua unidade SI, o ampere, podemos usar um amperímetro. O amperímetro é intercalado no circuito da forma que a seguir se demonstra. Desta forma, ficamos a conhecer o valor exato da intensidade de corrente, na circunstância 0,9 amperes. A diferença de potencial é outra grandeza de grande importância no estudo de circuitos elétricos. Esta mede a energia que a pilha cede às cargas para que estas circulem. A diferença de potencial é também denominada tensão e a sua unidade no sistema internacional é o volt. Para efetuar uma medida da diferença de potencial, devemos usar o voltímetro. O voltímetro é colocado paralelamente ao componente cuja diferença de potencial pretendemos medir. Neste caso, obtemos uma diferença de potencial aos terminais da lâmpada de 9 volts. Alterando a diferença de potencial da pilha, faço com que a diferença de potencial nos terminais da lâmpada também aumente e faço com que a intensidade de corrente aumente também. Isso é claramente visível pela maior rapidez com que as esferas azuis se deslocam no circuito. Também é observável na leitura do amperímetro. Intensidade de corrente e diferença de potencial são duas grandezas proporcionais, como se pode ver neste exemplo. Aumentando a diferença de potencial da pilha, aumenta também a intensidade de corrente no circuito.